Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama A Volta do Juízo Final. O filme começa com uma história sobre o chamado primeiro dia do julgamento. Então, das profundezas da Terra, hordas de monstros mataram milhões de pessoas e destruíram cidades. Uma verdadeira guerra começou com esses monstros, e no final, eles foram exterminados. Ao lado das antigas instalações de proteção da Wells, foram construídos portões que são projetados para proteger as pessoas de repetidas intrusões. 15 anos se passaram. O mundo conseguiu se recuperar um pouco da experiência e um dos que tiveram a sorte de sobreviver se chama Laura. Ela trabalha na escola e tem um amigo mal sucedido chamado Milton. Ela direto recusa pedidos de encontros dele. Provavelmente a razão para isso é ressentimento em relação ao seu ex-marido Dave. Ele não estava com a Laura durante o dia do julgamento, e ela grávida teve que sobreviver sozinha. O Dave e a Laura têm um filho que se chama Tyler, de 15 anos. Ele desaparece o dia todo na pista de skate com seus amigos e a sua namorada Maid. Nas horas vagas, ele joga videogame e essa é uma moeda de troca na difícil relação entre o seu pai e a sua mãe, que se separaram imediatamente após o seu nascimento. Enquanto a situação estava esquentando, um eclipse estava se aproximando, e esse é um dos avisos de uma possível invasão de monstros. Além disso, a atividade sísmica aumentou, e o pessoal estava realizando verificações de emergência. Há notícias muito perturbadoras no jornal. Tem muitos peixes em extinção em massa em todos os lugares. A mesma coisa que aconteceu um dia após a primeira migração do dia do julgamento. Esse é outro sinal alarmante de que tudo está se repetindo como aconteceu há 15 anos atrás. O Tyler estava passando seu final de semana na casa do seu pai. Quando o telefone toca, o Dave recebe uma ligação do seu velho amigo Ted. Ele tem certeza de que de novo o dia do julgamento será amanhã. Ele insiste que o Dave leve urgentemente a família para um abrigo antes do eclipse. Enquanto o primeiro monstro aparece sob o domo protetor, silenciosamente subindo as escadas, a Laura liga para o Dave. Ela também viu as notícias e exige que o Dave traga o Tyler para casa. O Milton reservou um abrigo e ela tem certeza que a única coisa que pode salvar eles é isso. O Dave assegura a ela que ele é o pai do Tyler. Ele estava seguro. O Tyler recebeu uma mensagem. Ele lê silenciosamente. Ele sai de casa enquanto seu pai estava falando. A Laura estava em pânico. A casa do Dave não é segura e ele deve trazer o Tyler para ela imediatamente. O Dave concorda. Ele vai para o quarto do Tyler, mas ele não estava lá. O Milton corre para Laura. O abrigo estava enchendo. Eles precisavam se apressar. Eles explicam que eles não conseguiram encontrar o Tyler. O Milton usa o seu telefone para tentar encontrar ele. O Tyler estava na pista de skate com a Maid. Ela estava nervosa que seus pais a deixaram. Ela foi deixada sozinha e estava com muito medo, pedindo ao Tyler para não deixá-la também. O Tyler promete que ele nunca vai fazer isso, como o seu pai fez. De repente, um pássaro chora de dor e um bando de pássaros enormes voa na direção. Pessoas no parque correm em pânico. Todos saem da cidade. O Dave foi ao parque para poder procurar pelo Tyler. Ele encontra um engarrafamento gigante e corre na busca do seu filho, deixando o carro para trás. Nesse momento, sob a cúpula, o trabalhador verifica os instrumentos. Ele escuta alguns sons estranhos, até que um monstro aparece. Ele corre na direção e despedaça o trabalhador. Os soldados que estão por perto atiram nele, mas as balas não o prejudicam. O Tyler e a Maid olham horrorizados para as pessoas em pânico. O Dave vem correndo enquanto o Tyler explica ao seu pai que a Maid não tinha para onde ir e ele não podia deixar ela. A Laura dirige com Milton e leva todos para o abrigo onde os assentos estavam reservados. Lá falta pouco mais de 1 hora para o eclipse. A cidade estava um caos completo. As pessoas estão tentando escapar e os engarrafamentos estão por toda parte. Finalmente eles chegam ao abrigo, mas eles estavam totalmente isolados pelos militares e somente mulheres e crianças podem entrar. O Dave pede ao Tyler para cuidar da sua mãe e os envia para um abrigo. Ele e o Milton permanecem na multidão. O Tyler foi pro abrigo, mas depois ele corre pro seu pai. A Laura e a Maid correm atrás dele e o Tyler grita: "Ele é meu pai, eu não vou deixá-lo nesse momento." Agora aparecem informações no placar que o abrigo estava completamente cheio. Não há mais lugares e eles correm para um outro carro. O Dave se oferece para ir até um esconderijo do Ted no deserto e o Milton sugere se esconder na escola que fica perto, onde tem um porão. Nisso, surgiu um outro engarrafamento e dezenas de carros bloquearam as estradas.
Eles saem do carro e um terremoto começa. O disco solar é coberto com uma sombra. O eclipse começou sob a cúpula protetora e os monstros fazem a sua saída na multidão, rastejando e voando. Eles capturam a cidade e o Dave sugere sair dela, pois é muito mais perigoso aqui. Ele quer dirigir sozinho, mas o Milton estava indignado. Eles brigam com o Dave, mas então o Milton é agarrado por um monstro voador que voa com ele para o céu. A Laura grita de partir o coração e o Dave enfia ela no carro e eles tentam sair desse lugar. Ao longo do canal, o Dave tranquiliza as crianças e o carro estava ficando sem gasolina. Então, o Dave quer encontrar um substituto para ele. Há vários carros na frente. O Dave entra em um e encontra um homem idoso escondido no banco de trás. Ele olha para um enorme monstro sangrento que parece o esqueleto de um touro. Ele estava muito perto. O touro passa pelo carro sem os notar e começa a mastigar um corpo que estava deitado ali. O Dave, muito silenciosamente, rola e puxa o carro de volta para Laura e as crianças. Agora, os dois carros estavam parados lado a lado, mas eles precisam de alguma forma passar para um novo. Enquanto o touro os notou, o homem sai do carro, borrifa o touro com um sal de jarra que ele estava segurando nas suas mãos. O touro parou e as crianças com a Laura conseguiram correr para o carro do Dave. Então, o touro corre para o homem e o rasga em pedaços. Mas o Dave consegue dirigir para longe de lá. Hordas de monstros se reúnem na cidade de todos os lados. O Dave estava dirigindo por uma estrada abandonada nas montanhas, e eles dirigem até o esconderijo do Ted. O lugar parece um bunker de concreto. Há câmeras no telhado e as portas estão fechadas. O Ted está sentado atrás do monitor. Uma arma é colocada no seu pescoço. Os monstros correm em manada ao longo da montanha. Eles correm direto pro abrigo. O Dave pega uma chave de roda na tentativa de proteger a sua família, mas no último momento as portas do bunker se abrem e eles correm para ela. O Dave alegremente abraça o Ted e ao lado dele a sua esposa Stella estava no bunker e um militar estava sentado no canto. O Ted o apresenta como seu conhecido Cabo Garrett Jason. Os monitores mostram como os monstros estão tentando arrombar a porta. Todos estavam muito tensos. A Maid pergunta como os monstros sentem o Garrett e ele diz que eles podem ver através das paredes. O Garrett sorri e eles reagem ao calor da luz. Eles são a descendência do diabo, o que significa de Deus também. Eles atormentam a carne, mas se alimentam da alma. Você é religioso? A Laura pergunta. O cabo diz, hoje sim. No primeiro dia do julgamento, ele trabalhou em uma refinaria. Ele sentou na sujeira e ouviu os monstros destruírem 150 dos seus colegas e amigos. É por isso que é chamado do dia do julgamento. O Garrett continua falando, esse é o dia que o diabo governa. Nessa hora, algo que parece uma centopeia rasteja na rua para um pequeno buraco na malha que cobre a janela. O Garrett diz que ele vai ficar de serviço. O Ted os convida para ficar também e olha significativamente para o Dave, mas o Garrett puxa a arma forçando o Dave a largar a faca. O Garrett explica que ele tentou se esconder e encontrou esse tipo de esconderijo que a Stella o deixou entrar. Ele sobreviveu pela primeira vez e vai sobreviver agora, não importa o custo. O Tyler se joga no Garrett e ele tenta tirar a arma dele, mas o Garrett joga ele pra longe. O Dave confronta o cabo. Nesse momento, um monstro parecido com uma centopeia sai correndo da parede e gruda na Stella. O Ted o arranca do pescoço da sua esposa e joga sal nele. O Dave pega uma arma do Garrett e atira. Eles amarram o Garrett e tentam parar o sangue da Stella. Então, o Dave vê os monstros chamarem ajuda de um touro enorme. Eles entendem que estavam condenados. Eles precisam sair do bunker. E o touro estava tentando derrubar as portas. O Ted não quer sair. Ele diz que a sua esposa não vai sobreviver lá fora. Mas a Stella pede para ele ir com todos. O Garrett os convence a levar ele junto com eles. Ele tem um carro com um tanque cheio. E ele pode levar todos até o portão. Há bunkers e há criaturas saindo de lá. E eles não vão voltar. Eles não acreditam no Garrett, mas ele insiste que está apenas tentando sobreviver, e agora é benefício para ele ajudar eles. Eles decidem esquecer tudo e o Dave promete ao Garrett. Eles se armam e o Ted tem todo um arsenal de armas. O touro derruba a porta cada vez mais, mas eles conseguem correr para um novo túnel. Eles vão para o carro e a Stella fica doente. O Dave e a Laura começam a discutir. Ela o repreende dizendo que eles poderiam estar no abrigo agora. O Tyler então vê um monstro do outro lado da estrada que estava morto.
A Maid se aproxima. Então longos tentáculos do monstro se projetam de um buraco no chão e se contorcem em torno das suas pernas. A Maid grita loucamente. O Tyler e o Dave a resgatam. O Garrett ofereceu a sua ajuda e o Dave corta as cordas nas suas mãos. Eles vão para um topo de uma montanha e veem uma cidade devastada em chamas. Eles descem até o carro, mas o carro não liga. Os monstros apareceram no topo da montanha e correm direto pro Garrett. Ele tenta ligar o motor, enquanto a Stella olha para a multidão de monstros. Então, ela tira a arma das mãos do marido e sai do carro. O Ted implora para ela entregar a arma, mas a Stella se vira e vai até os monstros, já que ela sabe que estava condenada. O Ted a chama chorando, mas o Dave o enfia no carro no último momento para que eles consigam escapar dessa multidão de monstros atrás deles. No caminho, eles pegam um sinal de rádio e relatam que quase todos os abrigos não resistiram e foram arruinados. A Laura põe a mão no ombro do Dave enquanto ele a acaricia. Eles chegam ao portão e estava vazio, mas as portas estavam abertas. O Garrett diz que o esconderijo fica no porão. Eles estão indo para lá, mas a energia precisa ser restaurada. O Garrett e o Dave decidem arrumar ele e os outros vão procurar o posto de primeiros socorros. O Ted tem um ferimento nas costas e o Dave restaura a eletricidade e o Garrett diz que o porão estava preparado para uma segunda invasão. Toneladas de sal foram bombeadas para eles, mas o poço estava muito fundo. Eles vão para outros e então eles escutam o rugido dos monstros e conseguem ver um cadáver ensanguentado. Faltam 2 horas para o final do eclipse. O Garrett se oferece para se esconderem em um armazém de produtos químicos. Lá, as portas são impenetráveis. De repente, um monstro ataca o Garrett junto com o Dave. Eles conseguiram lidar com isso, mas o resto dos monstros correm por conta do barulho. O Garrett rapidamente corre por uma porta e a fecha. Ele se dá um tipo de injeção e as suas veias ficam inchadas e o Dave consegue voltar para sua família. Ele pede ao Tyler para manter a sua mãe segura. Enquanto ele estiver lá fora, ele quer nivelar o campo de jogo e canalizar a água salgada pelos canos do tanque para manter os monstros longe. A Laura beija o Dave e diz para ele ter cuidado. O Dave fez o seu caminho através de uma ventilação e ele vê como o monstro devora sua presa. O Dave precisa fechar as torneiras ao lado daquele monstro mastigador. Ele consegue abrir a torneira. A água é recolhida em recipientes e o Dave sai dali, mas o monstro sente e corre atrás dele. O Dave luta com o sal e o monstro se desfaz em pó. Enquanto os outros já haviam sido caçados e cercados por monstros, o Tyler atira em volta. Então a voz do Dave é ouvida no alto-falante. Ele pede para ligar o alarme de incêndio e os monstros vão se afastar um pouco. O Ted diz ao Tyler para proteger o filho da família e vai até os monstros com o machado. Vários monstros o atacam de uma vez. O Tyler atira de volta. Sangrando, o Ted tenta revidar. O Tyler fica sem munição e ele liga o alarme de incêndio. Jatos de água salgada atingem eles por todos os lados. Eles caem sobre os monstros e eles se desfazem em pó. Sangrando e gritando de dor, eles são salvos, mas o Ted estava morto. E o eclipse finaliza aqui. Todos os monstros voltam pelo portão. As crianças com a Laura correm para uma área segura. O Garrett estava ali com uma arma. Ele atira no Tyler, dizendo que ele não vai sobreviver. A Laura tenta cobrir o seu filho com seu corpo. O Dave corre e atinge o Garrett na cabeça com um extintor de incêndio. O Dave se joga no Tyler e na Laura. Aqui, um monstro enorme aparece debaixo dele. Ele se joga no Garrett que estava mais perto e lentamente o engole inteiro. Eles correm para uma unidade médica, fazem uma mistura salgada em um cilindro e o monstro estava se aproximando. Ele chuta as portas, mas o Dave consegue jogar uma lata de mistura nele. Ele explode e o monstro fica rugindo descontroladamente. A Laura abraça o Dave. Eles não acreditam que eles estão seguros finalmente. Os dois casais saem para fora e olham o mundo todo devastado, mas os monstros se foram. E assim, a história é finalizada. O que vocês acharam? Esse é o juízo final? Ele vai e volta? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.